2. Fala pessoal, aqui é Ricardo Santos, o Contador Consultivo. Eu estou aqui para apresentar mais um episódio do Pode Ser Consultivo, nosso segundo episódio. O primeiro, você já deve ter assistido, foi comigo, né, contando um pouco sobre Ricardo Santos. E hoje eu estou aqui com duas pessoas especiais, tá? Com certeza vocês verão aqui histórias incríveis e vai aprender bastante. Para que, se você não sabe, eu sou o CEO da Consulfis também, sou o idealizador do Impreconte que é o evento do empreendedorismo contábil. Esse ano acontecerá no dia 28 e 29 de novembro. Então, se você está conhecendo agora, participe do Impreconte, com certeza vai ser uma edição que vai transformar você. Beleza? Então, vamos para o que interessa então. Nossos convidados, Carlos Silveira, da Contrato. Muito bom ter você aqui. Quando eu pensei lá atrás em convidar contadores que pudessem falar sobre sua trajetória, eu já pensei em você, porque eu acho que é algo que todo mundo precisa saber de como você chegou até aqui, da sua paixão pela contabilidade. Eu conheço vários contadores, mas você está entre um dos mais apaixonados que eu conheço, tá? Seja bem-vindo, Carlos. Gratidão, Rodrigo. Ricardo. A gente tem o Rodrigo lá no Senhas e tem Ricardo no Senhas. Temos o Rodrigo ali também trabalhando, aí dá tem para Rodrigo ali. Então, gratidão, Ricardo, pelo convite especial. Eu estou muito bem, me sentindo muito lisonjeado em fazer parte do seu podcast. Eu sou Carlos Silveira, sou contador. Dirijo a Contrato Serviços Contábeis em Camaçari há 42 anos e temos aí um pouco uma história, vamos contá-la aqui. Uma bela história, por sinal. Vamos contá-la um pouco aqui. Perfeito. E estamos aqui também, pessoal, com Rafaela Santos, ela que é diretora da BHub, que é um hub para soluções empresariais, tá? E ela também faz parte da Dino Comunicação. Seja bem-vindo, Rafa. Muito obrigada, Ricardo. É uma grande satisfação estar aqui, batendo esse papo com vocês dois, né? Que é uma referência para mim. Eu estou acompanhando agora seu trabalho também. O de Carlos já acompanho mais de perto, porque eu trabalho muito próximo dele. Uhum. Então, estou entusiasmada para bater esse papo aqui com vocês, conversar sobre contabilidade, sobre comunicação, sobre inovação. E vamos nessa. Pronto. Então, pessoal, esse podcast ele não tem corte, apesar de ser gravado, ele não tem corte, ele não tem edição. A gente vai responder aqui, eu vou perguntar a Carlos, perguntar a Rafa, vai me perguntar também. Sim. A gente vai falar aqui num papo natural, não tem aquela coisa montada, você vê que não tem nada aqui, não tem teleprompter aqui na frente, beleza? Como eu gosto de fazer. Eu geralmente não tenho nada escrito. E esse papo, ele não tem também hora para terminar. Eu não sei quanto tempo vai durar. Então, se tiver longo, é porque teve algo interessante para você. Então, assista até o final. Já aproveita e já vai compartilhando com alguém. Assista até o final e curte. Se você já conhece o meu trabalho e acha interessante, curte. Se você não conhece, assista até o final para ver se merece o seu like. Não sai deixando curtidas à toa, beleza? Então, vamos lá. Carlos, fala aí, como foi essa decisão de fazer contabilidade? Porque assim, ó, eu conheço várias pessoas, eu pergunto em várias palestras e tal, se sonhou em ser contador. Eu conheço poucas pessoas que quiseram realmente ser contador. Você sonhou em ser contador? Pois é, Ricardo. É assim, duas coisas me levaram a ser contador. Eu nasci em Caetité, na minha linda Caetité, no sertão da Bahia, em 58. E com 8 anos de idade, eu ia a Guanambi, 9 anos, e lá tinha um tio, ainda tem, tio Norberto, casado com tia Terezinha, e ele era contador. Ele tinha um escritório de contabilidade, e ele usava camisa de manga comprida, tal, elegante, e eu, nas férias, ficava no escritório dele, ele com aquele cigarrão, e eu achava bonito aquilo. Ele era importante, as pessoas chegavam, pagavam a ele, o Bradesco era pertinho, ele me dava o dinheiro e eu ia depositar. Então aquilo me... né? E com 10 anos, 12 anos, eu vendia revistas em Caetité. 13 anos, basicamente. Vendia revistas e, vendendo revistas, eu encontrei um encarte do IURD, Instituto Universal Brasileiro. E lá tinha curso de corte e costura, relojoeiro e técnico em contabilidade. Bacana. E eu achei que devia estudar isso. Era o formato EAD, nessa época era dessa forma. A gente chamava de curso por correspondência. Correspondência. Então eu comecei ali em 1974, com 14 anos, a estudar contabilidade. Não é? Os fascículos vinham uma vez por mês, eu recebia, lia, fazia as provas e mandava. Em 1975, eu concluí, eu aprendi a fazer contabilidade, escritura à mão, tudo no borrador para depois, né?
Então, aí precisava ir para o segundo grau. Só me responde uma coisa. As avaliações eram por correspondência. Você chegava uma prova pelo correio. Chegava o fascículo com o que estudar e no final tinha a prova. Tinha a prova. Estudava, fazia a prova, respondia e mandava pelo correio. Mandava pelo correio. Aí demorava um tempo até que eles enviassem uma nota para você. Aí viria o novo fascículo 30 dias depois. Certo? Nesse novo fascículo vinha a nota da prova, a correção da prova e o conteúdo novo e a prova nova. E a prova nova. Aí você tinha um prazo para responder e enviar de novo. Exatamente. Esse período durou quanto tempo, Carlos? 2 anos. Porque, sinceramente, eu não conheço ninguém que fez técnico trabalhar dessa forma. 2 anos. Isso foi o ano de 1974 e 1975. Bacana. Tá? Eu tenho esse diploma é o mais importante que eu tenho, Ricardo. Caramba. E tenho a minha carteira. Acabei que eu não trouxe essas coisas, mas poderia trazer. A minha carteira é datada de janeiro ou fevereiro de 1976. Né? Ou seja, eu adquiri essa formação em 74 e 75. E lhe digo que em 76 eu já me entendia como contador. Eu já escriturava. E você já ia, a partir disso, você precisou ir no conselho para fazer algum registro? Não, porque aquele curso não registra. Aquele curso é um curso prático que você aprende a escriturar. Aí o que ocorreu? Em 1975, eu tinha feito o primeiro básico no segundo grau, e em 75 eu me matriculei num curso de segundo grau, segundo ano de contabilidade, no Instituto Anísio Teixeira, em Caetité, que tinha 3 formações. Magistério, técnico em agropecuária e contabilidade. Então, eu fui para contabilidade, estudei. Entendi. E, por força disso e dessa circunstância e da contabilidade me chamar, me buscar, eu me empreguei numa empresa de contabilidade em Caetité, em 75. Que era do seu tio? Não, outra, porque era do meu tio, era em Guanambi, uma empresa, inclusive, muito curiosa, porque essa empresa tinha matriz em Caetité e filial em Salvador. Caramba. A Orpan, Organização de Processamentos Mecanizados e Assessoria Técnica Limitada. Olha que interessante. O fato de ser, Rafa, que interessante. O fato de ser processamento mecanizado, isso carregava no nome da empresa. No nome da empresa. Né? Nome da empresa. Ou seja, eu cheguei lá, era uma empresa de contabilidade pública, dirigida lá em Caetité por Ezeneu e Francisco Freitas, e dirigida aqui em Salvador por Eliel Fonseca Simões. Essa empresa em Salvador hoje é a PI Contabilidade. Sim, grande PI Contabilidade. Dirigida por Marcos e por Esaú, que é filho de Eliel, e a Orpan ficou em Caetité, depois eles se separaram. Então, eu me empreguei ali, e ali eu comecei a ver uma etapa superior da contabilidade, porque eu escriturava à mão. Entendi. Eu fazia contabilidade comercial à mão e passei ali a fazer contabilidade mecanizada nas máquinas, as cotas de 16 somadores. Entendi. Carlos, quando você termina esse curso, como é que você sentiu referente à habilidade? Por que eu estou te perguntando isso? Hoje muitos contadores eles saem da faculdade com aquela sensação de não ter aprendido. E olha que você está falando de um curso superior e tal. Você estudou à distância, por correspondência. Por correspondência. Você tinha esse lapso de tempo de chegar a um fascículo e chegar a outro. E depois você se empregou na área. Me empreguei como auxiliar de escritório. Com 3 meses eu era auxiliar de contabilidade. Você teve a sensação que realmente aprendeu nesse treinamento? Aprendi. Eu tenho uma sensação que aprendi. Eu me sentia o profissional. E outra coisa, a gente fazia contabilidade de prefeituras viajando. Viajava eu, o escritório tinha 3 pessoas, os 2 donos e eu. Viajava Ezeneu, que era contador, Francisco Freitas, que era uma pessoa de Salvador, que morava em Caetité, que era contador, e eu, num Fusca, botava lá as máquinas de escrever, botava lá a máquina de somar Olivetti, a gente ia para Brumado, trabalhava 2 dias, depois ia para Rio de Contas, trabalhava 1 dia, voltava para Livramento Nossa Senhora, trabalhava, ia a Jussiape, pegava lá na prefeitura a documentação e fazia os vouchers para trazer para o escritório para fazer os lançamentos mecanizados. Porque você não podia tirar documentos de lá, pois é, da prefeitura. Porque tínhamos que ir ao prefeito, tínhamos que ir à sede da prefeitura. Aí, no final de 75, eu decidi vir para Salvador, não é? Certo. E vim fazer em Salvador o 3º ano de contabilidade, no Alípio Franca, no Bonfim, lá em Dendezeiros. Isso. E, por coincidência, vim trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava em Caetité. Me desliguei lá, eles estavam num processo
de separação, aqui passei outra empresa, e o Eliel me convidou, rapaz, você conhece contabilidade pública? Venha. Eu fui trabalhar com o Eliel. E, neste momento, a Orpan de Salvador, né, que tinha a Orpan de Salvador e a Orpan de Caetité, contratou o serviço de contabilidade da Prefeitura de Camaçari. Então, eu fui para a Prefeitura de Camaçari em abril de 1976 fazer os vouchers da contabilidade para trazer para a IBM, ali na Araújo Pinho, para perfurar os cartões de 90 colunas para fazer a escrituração contábil. Rapaz, explica aí o que esse negócio de perfurar cartões. A galera não sabe não o que é cartão, ainda perfurar cartão. Explica aí direito aí, como é que É funciona. importante que falar que tem gerações que não sabem nada disso aí, Carlos, está falando. Eu não tenho muito tempo na contabilidade. E eu já peguei um período já antigo, manual e tal. Sim. Olha que você está falando de 76, né? 76. 76. Tá? Como era essa realidade de contabilização? Porque hoje em dia, a gente já vê, Carlos, por exemplo, alguém recebeu um documento físico do cliente e já está antigo esse processo. Né? Nessa época, seu processo, você ia até a prefeitura, pegava os documentos de receita e despesa, certo, fazia colhia as informações dali que chamava de voucher. Sim. Data, conta de débito, conta de crédito, histórico. Um recibo, chamava de slip ou voucher. A gente chamava de voucher. Então, o que continha um voucher? Data, conta de débito, conta de crédito, valor histórico e um código no final de classificação lá, de se é receita ou despesa. Tá. Aí, contador, você reclamando da sua vida, e olha como era antigamente, tá? Só você imaginar o tempo que levava para processar. E hoje você tem essa facilidade toda e está reclamando da vida ainda. Então a gente pegava essa documentação, 3, 4, 5, 6, 8 mil vouchers, chegava aqui em Salvador, na Araújo Pinho, na sede da IBM, tinha lá aqueles computadores enormes, modo que essa sala, IBM 360. E aqueles computadores tinha aquelas colunas com as fitas, tinha uma impressora, tinha uma leitora, e tinha uma máquina de escrever que eles chamavam de console, que era a forma de vocês comunicar, fazer essa parafernália comunicar. A leitora de informações, a impressora, o processamento. E como a gente levava a informação para a leitora? A gente ia para outra sala com aquele voucher e tinha uma máquina chamada perfuradora de cartão. Existia um documento rígido, um cartão assim de tipo 20 centímetros por 8,5, e esse cartão armazenava na máquina, e aquelas informações do voucher, a gente digitava ali os numéricos e o alfa, e naquele cartão furava 90 posições. Cada posição um dígito. Ou seja, naquele cartão a gente colocava a data, 6 dígitos, colocava a conta de débito, colocava a conta de crédito, colocava o valor, colocava o histórico. E aquele cartão, depois de perfurado, se tinha 5 mil vouchers, 5 mil cartões. Pegava aqueles cartões, levava para a leitora de cartão, aí lia aquilo tudo, e dali aquela informação ia para o computador, rodava, gerava uma crítica escrita, um formulário de 20, 30 páginas, com os erros que tinha de digitação. Imagina. Aí a gente digitou 5 mil cartões, dava 50 erros. O cartão 3.430 está com erro, Carlos. A gente pegava aqueles cartões, achava todos aqueles cartões naquele lote de 5 mil. O lote de 5 mil cartões dava daqui onde está você aí. Ó, tá os 5 mil cartões daqui aí. Aí identificava, sacava aqueles 5 mil cartões, com a crítica aqui do lado, via o erro daquilo, mudava o cartão, consertava, redigitava, e aí vinha novo cartão. Caramba! Pegava esses 5 mil cartões de novo, passava na leitora, emitia a crítica escrita, se zero erro, aí as informações iam para processar, para fazer o diário, para fazer o razão, para fazer o balancete, para fazer a depreciação, para fazer a correção monetária, para fazer tudo. Ainda tinha correção monetária. Pois é. E aí, muitas vezes, desses 50 cartões, ainda ficava um com erro. Aí era ruim. E a outra coisa é o tempo, bicho. Eu chegava... Poderia prosseguir com algum cartão com erro? Não. Não. Aí a contabilidade não ia bater. Não batia. É porque se um cartão vai com o valor errado... O erro só era de valor ou tinha erro... Não... Erro de data. Não tinha erro de histórico nunca.
Nunca tinha erro de histórico, mas tinha erro de data, tinha erro de conta de débito, erro de conta de crédito, erro de valor. Entendi. O histórico, se tivesse errado, passava errado. Passava errado. Tá? Agora, a loucura que era isso, Rafa, que era isso, Ricardo. Porque era o quê? Eu chegava na IBM terça-feira às 8 horas da manhã e eu só saía quando digitasse todos os cartões. Então, às vezes eu trabalhava ali 8 horas, às vezes eu trabalhava ali 12 horas, às vezes eu trabalhava ali 24 horas e já teve vezes de trabalhar 30 horas para digitar tudo. Caramba. Porque aquela informação precisava urgentemente ir para o computador, para o analista de sistema, para o programador, para os caras darem. As pessoas, né? Trabalhar também. E lá estava é o único lugar que tinha de digitação em Salvador. Então, o povo do Banco Econômico... Misericórdia. O povo só tinha a IBM. O povo do Banco Econômico, o povo da Caribe Metais, o povo dos bancos todas as empresas e bancos precisavam daquele local. Então, naquele edifício da IBM, na Araújo Pinho, ali no Campo Grande, tinha 3 andares de digitação. Então, você tinha ali a máquina, sentava, digitava até meio-dia, comia ali, descansava meia hora, digitava de novo, ia no banheiro a hora que fosse, então voltava, 18 horas não terminou, você fazia um lanche, digitava de novo, 9 horas da noite você já estava virado na zorra, ia no Campo Grande, comia, andava ali e tal, fumava, quem fumava, bebia. Chorava no pé do caboclo e voltava. Voltava para digitar. Buscava força. Voltava para digitar. E assim, não era só eu não, era a tarefa que era de ser digital. Rotina normal de normal. Porque se você digita um dia, 2 dias, 3 dias, você atrasava a contabilidade esses dias todos. E o Banco Econômico, que tem que digitar diariamente. E, Carlos, me diga uma coisa, esse trabalho era um trabalho de auxiliar, era de analista, era assistente? Era um trabalho de auxiliar. De auxiliar, né? Auxiliar. Até porque eu, nesse ano de 76, ainda estudava o 3º ano no Alípio Franca, no Bonfim. Eu era auxiliar de contabilidade. Tinha o contador que coordenava o meu trabalho, que era o próprio Eliel Fonseca Simões, que está vivo aí ainda. Então, no final de 76... No início de 77, eu terminei o curso em 76, me formei técnico, fui para o conselho registrar, satisfeito para ser técnico em contabilidade, e em fevereiro, fiz o vestibular da UFBA de contábeis para experimentar, 77. Para experimentar como era aquilo. E aí me passaram no vestibular, eu fui estudar contábeis. Te passaram no vestibular? Passaram e fui estudar contábeis na UFBA. Mas eu, quando fui estudar contábeis na UFBA, eu já me entendia contador. Você já entendia contador? Já me entendia, eu já escriturava, eu sabia o que era débito e crédito, eu sabia quem era Luca Pacioli, eu sabia fechar um balancete, eu sabia o que era um razão, eu sabia calcular, fazer uma folha de pagamento, eu sabia o que era escrituração fiscal, o que era escriturar um livro de ISS. Tinha muito conhecimento. Já tinha, eu já contabilizava. Como era o perfil da sua turma? Porque é uma coisa que eu sou muito curioso. Porque, Carlos, eu percebo, eu fui professor de sala de aula de graduação por 12 anos. Eu, 25. Pois é. De graduação não, de curso técnico. Pois é. Aí eu percebo que um perfil do aluno, ele é um perfil de uma pessoa que ele não sonhou em ser contador, é um cara que veio de uma família humilde, pobre, não é... Poucos alunos que eu tive vieram de família com condições financeiras, tá? Poucos. Olha, como era essa turma na UFBA? O perfil na UFBA, ali em 77, na Faculdade de Ciência Econômica, na Piedade, era um perfil que a maioria eram pessoas das classes altas. Poucos eram não é? Ou seja, eram pessoas de classe. Eu fui um menino pobre, eu vim de revista, eu vim de picolé, eu engraxei sapato, entendeu? Então, a maioria do pessoal que cursava nessa época eram pessoas que tinham condições financeiras. E eu era uma figura diferente. Eu era um cara já com uma barba grande, cabeludo, com a única calça jeans, 2 camisas de malha, calçado numa sandália havaiana virado pelo avesso. Eu era militante, além de trabalhar, de mexer com contabilidade, eu era militante do Partido Comunista do Brasil, eu era revolucionário, eu queria fazer a revolução. Nas minhas horas vagas era abrir o diretório, era contestar a ditadura, era correr, agitar, com a pinta ali do que hoje, podemos dizer, eu era chamado de maconheiro, mas não tinha nada a ver com maconha. Meu negócio era a revolução socialista. Entendi, é só questão de fazer mudança. Fazer mudança na sociedade. Mas eu tinha a compreensão, Ricardo e Rafa, que antes de tudo eu tinha que trabalhar para sobreviver. Entendi. E a contabilidade me chamava, me buscava, me encantava. Massa. Tá, então, a gente já viu o perfil dessa turma. Rafa, quando quiser perguntar, interrompe, pergunta, me ajuda também a tirar a informação do homem, pelo amor de Deus, viu?
Tô Você que tá abismada como era feito isso é, antigamente. Você vê como a tecnologia ajuda a gente nesse avançou. processo E total. o pessoal não reclama. O pessoal não reclama do que a gente tem Sim. feito, né? Olha que Foi o que a contando gente essa estava história. conversando ali antes da gente iniciar o podcast, né? Hoje está corrido, mas imagina como era Imagina antes, como tendo que era. É fazer esse isso. processo todo. E Exatamente. fechar uma folha de pagamento na mão e depois levar para datilografar a folha de pagamento numa máquina de datilografia do carro grande, entendeu? E depois datilografar contra-cheque por em contra-cheque, que é envelope, para aquela zorra ir para a empresa e o cara contar o dinheiro e botar dentro daqueles envelopes e colar para pagar o Tem salário. que falar pro Enzo, o Enzo da contabilidade, Carlos, o que é um carro numa máquina de escrever, né? É. Ele tá pensando que é um Um Olivetti ali, o Olivetti com aquele carro para caber uma folha aquele de carro, pessoal, aquela 40, peça que ela corre assim, 60 ó, centímetros, que corre para lá e corre pra corre lá e para pra cá. cá, numa máquina de escrever, E tá? você digitando, o Ele vai, carro não corre na pista, não, ele corre é, na ele máquina vai ali. passando na máquina ali e tal. É. Interessante. E ainda você tinha que ter curso de datilografia também. Eu Porque fiz o quando meu curso de datilografia lá em Caetité em 75 para poder ter, no início de 75, para poder ter condição de a condição para empregar no escritório de contabilidade da Orpan era ser um bom digitador. Porque como eles trabalhavam com máquinas das cotas, Uhum. eu me tornei um digitador melhor quando perfurava cartão. Eu parava, esperava a máquina processar, ela vinha, pá, 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 e eu já estava aqui parando, segurando já o novo Já vi, cartão. caramba. Digitar 10 horas seguidas Era habilidade, informações. o requisito principal. Ou seja, eu era auxiliar de contabilidade, mas eu era um exímio digitador, um exímio datilógrafo, daqueles caras que a máquina daqui e o teclado alfanumérico, você está ali lendo a zorra, Sim, digitando e sem fazendo olhar o teclado que. Só faz puxar o carro, chap, para cá e automático. depois você faz uma leitura para corrigir ali o que está errado E e olhe lá, né, se já para corrigir. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês darem risada. Eu faço algumas reuniões com o Carlos às vezes e hoje ele digita no computador, no notebook, como se digitava antes na datilografia. Ó, tac, 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 tac. É muito engraçado. Você E fica olhando assim admirado, que ele digita rápido. muitos anos de prática. Não, mas Caramba. ele digita no notebook como se. Ó, Como tivesse na máquina ainda. isso, exatamente. Vários cartões digitados, aí ficou assim. Aí você se formou em. Aí eu fiquei na UFBA, entrei em 77, ainda trabalhando na contabilidade da Sim. Prefeitura de Camaçari. E por trabalhar na contabilidade da Prefeitura de Camaçari, estudar ciências contábeis e ter uma vivência em Camaçari, Camaçari tinha curso de segundo grau de contabilidade. Eu fui pegado a laço lá, porque eu não fazia teste, não fazia concurso, não fazia nada, era convidado para ensinar contabilidade à noite em Camaçari. Então eu comecei no Colégio São Tomás de Cantuária, no ano de 77, a ensinar contabilidade. Aí você ensinava e também trabalhava na mesma empresa ainda. Também. Só que aí, como a prefeitura pagava muito bem e eu cansei de digitar, eu pedi demissão, Eliel, para ser só professor do Cantuária e para começar a fazer a minha escrituração começar a abrir o meu negócio de contabilidade. Tá. Então eu era professor à noite e de dia ali no meado de 78, eu comecei a pegar. Eu peguei uma contabilidade de uma empresa que foi importante aqui na Bahia, ali na Avenida 7, no edifício comercial de nome Literarte, que era uma livraria que tinha ali, de Getúlio Soares Santana e de Nildão Ribeiro, um cartunista que tem aqui na Bahia, Nildão. Foi seu primeiro cliente? Foi meu primeiro cliente, a Literarte, E Que show. no ano de 78. No ano de 78. o que é que você acha? Por que você acha que esse seu primeiro cliente ele fechou com você? Porque era um povo descolado, um povo de esquerda, eu era aquele contador diferente, cabeludo, barbudo, tal, e eles fui lá comprar um livro e tal, e eu vi uma conversa lá de contabilidade e me coloquei. Getúlio, eu sou contador. E peguei ali o primeiro cliente, em 78. Interessante. E comecei a fazer escrituração contábil ali nessa Você lembra assim, meio salário meio mínimo. salário, era Meio salário tipo mínimo. meu salário mínimo de hoje. Meio salário mínimo para fazer a escrituração fiscal, contábil, folha e ajudar ele no financeiro. Ali eu já entendia que a contabilidade era fundamental e que tinha que focar o financeiro do cliente. Era um bom honorário naquela época? Era um ótimo honorário. Ótimo honorário, né? Era um ótimo honorário. Naquela Porque era um ótimo honorário, tá? Agora durou pouco tempo, porque em janeiro de 79 eu me casei,
fui morar em Camaçari e ser contador de uma agência Chevrolet que abria lá. Contador e chefe de pessoal, a CCL, ali na Via Parafuso. Contador convidado, ganhando 5 salários mínimos. Aí você abre mão do cliente. Abro mão do cliente e fico apenas 9 meses. Só ficou 9 meses apenas 8 meses. na CCL. Na CCL. Pedi demissão para me empregar no centro da cidade, no mesmo endereço que eu estou hoje, que tinha um conhecido de nome Jackson Palmeira, que era dono de meio mundo de Camaçari de terras, que vendia areia, para fazer a gestão da empresa dele, que era um areal, e a contabilidade, na condição de, no tempo vago, eu fazer escrituração contábil das empresas que eu adquirisse como clientes meus. Abandonei um salário de 5 salários mínimos para ganhar com ele 1 salário mínimo e meio. Casado, pai de família. Você saiu, mas você não estava satisfeito nessa empresa. Eu queria empreender, eu queria ter minha empresa de contabilidade. Mas esse querer empreender, ele veio lá do seu tio, que você via ganhando dinheiro e depositando dinheiro e tal? Veio de menino de vender picolé, de vender revista, de engraxar sapato, de quebrar brita, ó, as mãos todas marcadas de quebrar brita. Você já tinha noção que o que você poderia ganhar era maior que aquilo ali. Eu queria fazer o meu, porque eu queria ter vida independente. Essa coisa de perder emprego me dilacerava o coração. Porque como eu tinha militância clandestina, eu era militante do Partido Comunista, nas noites, no final de semana, nas horas vagas, eu tinha militância. Perder o emprego era para mim um desespero. Eu tinha que ter a minha sobrevivência para ajudar os camaradas do partido, porque o meu objetivo principal na vida, inclusive, não era a contabilidade, era fazer a Revolução Socialista no Brasil, era derrubar a ditadura militar. Ajudar os companheiros. Ajudar os companheiros. E hoje, essa visão, ainda a gente vai chegar lá, né? Vamos chegar lá. Então, beleza. Então, aí eu abandonei, aí eu pedi demissão da empresa, da CCL, que era dirigida por Evaristo, um rapaz que veio de Pernambuco e que trabalhou na Chevrolet, que montou essa empresa lá, para ser empregado de Jackson Palmeira, fazer a parte da gestão da empresa dele, emitir as notas fiscais, calcular o IUM, Imposto Único sobre Minerais, da venda de areia, escriturar o livro do IUM, fazer a folha de pagamento dele, fechar a contabilidade dele e fazer as contabilidades das empresas que eu viesse a pegar. Eu voltei a Literarte e Getúlio me deu de volta. Voltou para a Literarte. Voltei a Literarte e peguei de volta. O Getúlio voltou também. Aí peguei mais uma contabilidade, que era o Abatedouro São Cosme, em Camaçari. Peguei uma outra contabilidade em Camaçari, ainda em 79, de nome JJ Parente, uma renovadora de pneus. Aí, no final de 79, eu disse para Jackson, eu já tenho 3 clientes, eu já posso alugar a sua sala do lado, mantenho tudo seu aqui, todo o seu serviço, entendeu? Você me diminui o valor pelo aluguel aqui, que eu estou abrindo a minha empresa de contabilidade, não é? Aí comecei em 80 com essa empresa. Aí você estava na sala e ajudava ele também do lado. Também. Para ter autonomia, mas também não perder aquela grana. Exatamente. E aí em 80 eu conheci Neto e Jurandir, da Siscom, Sistemas Contábeis de Camaçari. Conhece o Jurandir? Que foi o nome que eu dei. Aí montamos uma sociedade, eu, Neto e Jurandir. Compramos um escritório de contabilidade e abrimos uma empresa nós 3. Já tinha comprar, porque hoje é um pouco mais real comprar essa empresa. Naquela época você comprou... Compramos um escritório de contabilidade de um cara que queria ir embora lá com 8 ou 10 clientes, que funcionava na Rua Goiás, lá um rapaz, e a gente... Aí me desempreguei de Jackson, tomava conta do meu escritório, que era meu, e à noite, finais de semana, trabalhava com Neto e Jurandir na Siscom. Mas como sócio da Siscom também. Sócio da Siscom. Neto e Jurandir eram empregados de Luiz Damasceno, que era um escritório de contabilidade que tinha lá. Aqui é emaranhado. Aí no final... Neto e Jurandir era empregado de outro escritório, que era sócio de Carlos na Siscom, e que Carlos também tinha outro negócio paralelo. Exatamente isso. O ano de 79 e 80. No final de 80, em 21 de novembro de 80... de 81, eu já com 3, 4, 5 clientes, a Siscom já com uns 20 clientes, eu tive uma trombose no dia 21 de novembro de 1981, numa vinda de Lula a Camaçari, e fiquei internado no Ananeri por 15 dias cuidando dessa trombose. Tive uma trombose
humeral, axilar superior, esse braço ficou assim. E fiquei internado lá, estudando na UFBA ainda contabilidade. E quando eu voltei, em janeiro, o patrão de Neto Jurandir tinha falecido, e eles passaram a ser dono daquele escritório de Damasceno, entendeu? E eu, em janeiro, me chamaram e falaram, Carlos, a gente agora tem 100 e tantas contabilidade, e aí nós queremos trazer isso para a Siscom, nós somos maior do que você tem lá suas 4. E eu falei assim, eu não tenho como trabalhar, eu vou passar o ano de 82 convalescendo para cuidar da minha trombose. Eles guardaram as minhas contabilidades, minhas 4 contabilidades. Quando foi no final de 82, eles me devolveram as minhas contabilidades. Só que aí a Siscom já era uma empresa grande, e eu voltei, saí, eles, por gratidão, as cotas que eu tinha na Siscom nessa altura, que era pouca coisa, porque eles eram grandes, eles me devolveram as minhas empresas e eu voltei. Em janeiro de 83, eu abri a contrato, de nome Contabilidade Silveira, na época, ali naquele endereço que você conhece ali, entendeu? E fazendo a contabilidade daquelas 4 empresas, sendo uma delas a empresa de Jackson Palmeira. Aí em 81. Em 82, né, eu aí abandonei o curso de contábeis na UFBA, faltando 8 matérias para me formar, por uma ignorância enorme minha, cheguei à conclusão de que eu não precisava mais da universidade, que eu já era contador, já sabia fazer tudo e tal, e rompi com a universidade, não concluí o curso. Eu já assinava como técnico, não queria mais aquilo. Não tinha limitação na sua competência técnica? Depois, cá em 2005, 2006, eu percebi o erro que fiz, e aí fui estudar. Fui ter um diploma de nível superior que eu achava que devia ter, e aí fui estudar Direito, me formei eu sou bacharel em Direito formado em 2010, mas também não estudei Direito para ser advogado, estudei Direito para entender melhor a contabilidade, para ser um melhor consultor, para ajudar mais os meus clientes, para não invadir o contador, não invadir a área do direito. Sim. Verdade. Então eu sou técnico em contabilidade, mas não tenho dificuldade nenhuma de dizer que sou contador, porque a vida me fez contador. Sim. E nem técnico eu era, eu já me sentia profissional da contabilidade. Antes de ter a formação, de entrar no curso superior, você já estava lidando com a contabilidade? Já trabalhava, já fazia. Eu não fazia assinar, porque não tinha a autorização, a competência dada pelo conselho de assinar, mas eu já me sentia profissional. Isso. E já vivia disso, eu vivia a vida inteira da contabilidade, de 1975 para cá. Tá. Ainda hoje eu vivo da contabilidade. Nessa época, como ficou um pouco sua vida pessoal? Você casou? Eu casei em 79 com a minha esposa da época e no final de 82 eu me separei. Fiquei solteiro. Teve filho nesse período? Não, eu era louco para ter filho. Eu casei com 20 anos porque queria ter filho, mas a mulher não queria ter filho. A mulher era comunista também e ela entendia que filho naquele momento ia atrapalhar as atividades clandestinas que nós tínhamos e não quis ter filho. Nós separamos. Eu, 2 anos depois, casei com uma pessoa que já tinha 3 filhos e não quis mais ter filhos. Depois separamos novamente, aí eu casei, tive minha primeira filha, a Ara, Brasil, e aí separei, casei de novo, aí voltei de novo para essa mulher, tive uma segunda filha, estou no 5º casamento com a 4ª mulher e temos 3 filhas. Bacana. Homem entende de casamento, viu? Mentoria sobre casamento com Carlos Silveira. Carlos, dificuldades para começar, que hoje a gente vê. O pessoal fala que hoje está muito mais difícil empreender na contabilidade, que no passado era melhor, porque contador isso, aquilo, outro. O pessoal do passado que ganhava dinheiro, o pessoal fala muito isso. Dificuldade para empreender. Me conta aí quais foram as dificuldades. Dificuldade enorme, Ricardo. Enorme. Eu vou detalhar para que você entenda. Tinha aqui o escritório de Jackson Palmeira, que era chamado Areal Jacuípe. Ele me alugou a sala do lado. Sim. Entendeu? E eu não tinha nada. Eu não tinha mesa, eu não tinha cadeira, eu não tinha telefone, eu não tinha máquina de escrever, nem máquina de somar. E eu queria abrir um escritório de contabilidade. Eu tinha telefone na minha residência. No passado, em 81, existia telefone comercial e telefone residencial. Era.
telefone residencial nas casas, telefone comercial nas empresas. Então, eu cheguei ali naquele escritório, naquela sala que eu aluguei de 6 por 4, um toalete ao fundo, e montei que seria uma residência. E pedi a transferência do telefone, e mudou o telefone para lá, residencial para aquela. Tá? Eu comprei na feira um banquinho de 4 pernas, Jackson me emprestou uma mesa, uma máquina de datilografia, uma máquina de somar manual, uma calculadora manual, e me emprestou. Ele te prestou. Me emprestou um banco de 4 lugares, daqueles bancos grandes de 4 pernas, e eu montei a sala ali, a mesa ali, com a máquina de escrever em cima, com a máquina de somar do lado, um banquinho, e cá o banco para o cliente. E o telefone, fiz um cartão e escrevi na porta, Contabilidade Silveira. E foi nessa condição, com 4 honorários de meio salário, que eu abri o negócio no ano de 1981. O primeiro ano, como é que foi feita a captação de clientes? A captação de clientes era feita da seguinte forma: como eu estava e ainda estou na principal rua da cidade, Isso. Contabilidade Silveira ali, os clientes vinham. Entendi. Só pela placa na rua. Só pela placa. Né? E pela relação, aquele contador, muita gente vinha e refugava, porque era um contador diferente. Eu nunca fui contador engravatado. Entendi. Nunca fui contador de paletó. Meio que fugia daquela paletó tenho. Daquela imagem. Eu era aquele cara com uma boina, com um chapéu, cabeludo, aquele... Aí tinha gente que nem... Não, esse cara aí é maluco, é maconheiro, eu nem vou fazer contabilidade com esse cara. Então muita gente refugava. Agora, Roberto, eu tenho um cliente que faz... Roberto. Era Ricardo, agora é Roberto, o Rodrigo, o Ricardo. O que for. O Ricardo Santos, rapaz, é emoção de estar aqui falando da nossa vida. Vontade, tá? A gente vai discorrendo aqui. Então, Ricardo, eu tenho um cliente, Ricardo, que eu atendo desde 1983. Empresa hoje faturando 2, 3, 5 milhões, eu atendo. 41 anos. Desde essa data. Nascida. Eu tenho clientes vários que eu atendo há 20, 30 anos, Ricardo. Tá vendo, pessoal? Uma coisa muito forte na contabilidade, o pessoal chama de LTV, que é o tempo que o cliente passa pagando para você. Olha o que o Carlos falou. 41 anos com o mesmo cliente. Se você somar tudo que esse cliente pagou a Carlos durante esses 41 anos, dá alguns milhões aí. Essa empresa está na 3ª geração. Caramba. 3ª geração. Eu tenho uns 3 clientes que estamos atendendo já a 3ª geração, Ricardo. E você vê uma confiança, uma credibilidade, porque mesmo mudando a geração... mesmo sendo aquele contador estranho, eu chegava nos encontros de contabilidade aqui em São Paulo, onde fosse, com meu chapéu, daquele jeito, e as pessoas olhavam assim, será que é verdade? A referência que me davam de você era essa. Quando falavam assim, mas você não conhece Carlos? Eu falei, que Carlos? Aquele contador aqui do chapéu. Eu falei, sim. Pois é, e eu nunca transgredi com o interesse dos meus clientes. Os clientes conheciam, entendeu? Quando consegui ultrapassar essa barreira inicial, via minha competência e... Todo mundo esqueceu. Não tinha nada a ver. Não tinha a ver. E outra coisa, eu era o fundador e o presidente do Partido dos Trabalhadores. Fundamos o Partido dos Trabalhadores em Camaçari em 1980. E de 80 a 2004, eu fui o principal dirigente do Partido dos Trabalhadores de Camaçari. Fazia contabilidade de gente do DEM, do EPFL, da Arena... Porque eu entendia o meu papel como profissional da contabilidade. Eles também entendiam. Entendiam. Caramba. Entendeu? Não tenho veto ideológico, tá? O que eu tenho em relação a empresas e a clientes é que eu não sou testa de ferro de sonegador. Sim. Eu não faço contabilidade para sonegar. Não sou auxiliar de empresa para sonegar. Inclusive lá no jantar que nós tivemos a oportunidade de estar junto aqui na Casa do Comércio, foi um dos critérios que eu perguntei, Carlos, você nicha, você segmenta, você sim. Eu segmento e não sonegadores. Não sonegadores. Para mim, o meu perfil de cliente é esse, o cara que não sonega, tá vendo, pessoal? Porque ele não vai compactuar com a prática, ele entende o risco
E cada dia a gente vê notícias aí, né, de Contadores sendo presos por muito menos do que muito menos sonegação. do que a sonegação. Apenas porque não fez determinadas coisas, né? Uma notícia saiu agora há uns 2 dias. Eu vi, eu divulguei. Declaração zerada lá. Eu divulguei aquilo. Hoje de manhã cedo, antes de vir para cá, eu tive uma reunião na empresa hoje, e nós botamos nosso time todo. Eu falei assim, eu mandei uma notícia há 2 dias atrás. Quem leu? Pois é, então volte a ler, Caramba. porque eu não vou ser preso. Eu fiz a mesma coisa nos escritório. E vocês também não vão ser presos, não vamos ser presos. Eu notícia, passei pro pessoal, só que eu falei assim, pessoal, isso foi ontem de ontem. Pessoal, dá uma lida nessa notícia. Eu mandei. Aí eu vou chegar lá hoje, que no final da tarde, que era o prazo que eu queria para conversar. O que que vocês acham dessa notícia? Porque a responsabilidade de um contador, gente, é muito grande. Essa profissão não é qualquer profissão. Vocês pensam que, porque a sociedade não dá o devido valor. Cuidado, que dá sim. Talvez a gente não tenha ainda o valor que a gente deseja. Sim. Mas a gente é muito importante. E alguns agentes econômicos percebem isso. As grandes empresas percebem. Muitos empresários também percebem. O próprio governo é quem mais percebe valor na gente, tá? Então, não pense que você está numa profissão qualquer, que o que você fizer não vai dar em nada, tá? Ricardo, eu vou fazer tudo que a legislação permitir. Eu vou me descabelar para o meu cliente pagar o menor imposto possível dentro da margem de segurança, Sim. dentro da legalidade, tá? E mais, nós desenvolvemos produto para isso, Ricardo. Nós criamos um produto de auditoria tributária para empresas do Simples a partir daí. Legal. Para devolver dinheiro que o cliente pagou a mais. Cada 3 empresas, Ricardo, que a gente pega a contabilidade lá, em 2 a gente encontra serviço, enquadramento tributário errado, pagamento a maior, pagamento a menor, e a gente recupera. Ou seja, eu vou fazer o possível para o meu cliente ter a menor carga tributária, inclusive para reduzir a carga tributária dele, agora numa margem segura. Até mesmo porque o nosso contrato de prestação de serviços, de contabilidade, nós temos cláusula de responsabilidade. Sim. Entendeu? Se a gente der uma multa, se a gente for o causador de uma multa de um contribuinte, nós vamos pagar a multa. Exatamente. Ele vai pagar o imposto, vai pagar a correção, vai pagar a correção, nós vamos pagar o juro e vamos pagar a multa. E nós temos isso em cláusula contratual. Muita gente nem sabe o que é isso. E nós temos isso. E nós honramos com isso. Claro. E nós temos nome no mercado por isso. Falar em nome, essa transição de Silveira, de contabilidade Silveira para contrato. Aí me conta aí como foi que você já falou que os clientes iam pela placa. Você acha que ainda faz sentido hoje essa placa na rua para a contabilidade? Você vai falar daqui a pouco sobre isso. Se ainda é um fator que ajuda, Rafa também como da sua área de conhecimento pode até ajudar, né? Se faz sentido, que algumas pessoas perguntam, Ricardo, vou alugar uma sala dentro de um prédio ou na rua onde tem uma placa? Depois vocês falam sobre isso. Mas assim, como foi essa transição do crescimento e mudar para contrato? Essa transição, Ricardo, deu-se no final da década de 80, quando eu percebi que deveria ter sócios. Porque eu entendi que ser contador solo, tocar aquela coisa sozinha, não era o melhor caminho. Eu precisava usar o meu conhecimento e ajudar outras pessoas a serem contadores, a serem empresários, a empreender e decidir ter sócio. Tendo sócio, eu compreendi que o fato de eu ter uma vinculação política muito forte, eu devia direcionar a empresa para afastar dessa, não ser confundida. Carlos Silveira, Partido dos Trabalhadores, militante de esquerda. Entendi. Inclusive, em setembro de 81, eu fui preso como militante político em Camaçari, então eu precisava dar uma... E aí, fomos discutir um nome, eu e Renildo. E as pessoas viam você como militante. Como militante. Contador militante. Contador. Uns viam como contador, outros viam como militante, outros como contador militante. E aí, com Renildo, que era meu aluno e já trabalhava comigo, com Valquíria, com os sócios, nós decidimos um nome. E o nome era... Fomos buscar e encontramos que contrato era um nome interessante. Contrato. E o nosso slogan era contrato, vírgula, contrate segurança. Porque a gente queria dar segurança para o cliente, a gente queria segurança para a gente e queria segurança para o colaborador nosso.
E aí a transição foi tranquila. E o Tá. que garante essa segurança é um contrato, né? É o contrato, Então, Mas é o instrumento, né, que você materializa. Materializa, verdade. É assim, a nossa rua, que estamos em Camaçari, é a principal rua da cidade, é a rua da prefeitura, é a rua do fórum, é a rua das clínicas. Então, ter o nome ali com uma placa grande sempre foi muito legal. Se você for abrir uma empresa de contabilidade em Guanambi, em Vitória da Conquista, em Camaçari, em Alagoinhas, em ruas, eu penso que ter lá uma placa grande, uma casa, chama, Chama atenção, né? parece. Se você vai abrir em Salvador, vai ser dentro de um prédio, porque a Provavelmente não ser que você abra um escritório de contabilidade do tamanho da Igreja Universal que tem ali em frente do Iguatemi, com aquele negócio grande. Ninguém vai fazer isso, né? Então, não tem talvez não tenha nem condições, né? Pois Talvez é. a probabilidade de ter condições é muito pequena. Se você vai abrir uma empresa de contabilidade em São Cristóvão e você tiver como ter ali numa rua uma coisa que tem o fato da gente estar na principal rua da cidade nos ajudou enorme e ainda nos ajuda. Ainda ajuda, né? Depois, quando a gente. E aí nós vamos falar quando a gente Isso. mudou de contrato, Deu entrou essa coisa chave. pro Hub, fizemos suicídio da contrato para aparecer a associação empresarial. Hoje o nome que está lá não é mais contrato. Algumas pessoas acham isso. Mas eu tive aqui há 20 anos atrás, abri uma empresa, cadê o contrato? Mas acha. Acha porque está dentro, acha porque instiga, porque vai lá e pergunta, chega lá e acha contrato. Entendi. Mas estar numa rua principal, numa cidade do interior, ajudou muito. Como é que você Tanto que a gente viveu, Ricardo, de 82 até 2017, a nossa captação principal era estar na rua e a indicação dos outros. Acho que vou sair daqui e vou alugar uma sala na rua, viu? É o jeito, viu? Vou sair daqui daqui a pouco. Fazer uma placa. E bota uma placa grande. Uma placa grande. Aí aqui a Sedur daqui já vai adorar. Vai uma publicidade enorme, uma vará, que aqui em Salvador. O posto vai pagar. Na época não existia muito isso, né? Existia. A vará de publicidade em Camaçari não tem 15 anos. Não tem 15 anos. Pois é, que em Salvador dá velho isso. Bom, e aí Carlos avança, cresce o negócio e tal. Carlos era um contador comum, igual todo mundo, digo assim, no lado da mentalidade, porque desde quando eu te conheço, você é uma pessoa que é dessa geração aqui. Sua mentalidade não... mas tem 42 anos de contabilidade. 42 anos de contabilidade. De 42 anos de empresa. De empresa, dá contrato. De contabilidade, que se você pega vamos contar, de 75 para cá, tá fazendo 50, né? Fazendo 50. De empresa, 49 anos pra de empresa de contabilidade tem 42. Tem 42. No final desse ano, vamos fazer 50, porque você conta Isso. o 49. Né? Exato. Então tá, beleza. Aí, Carlos era um contador como qualquer um, como os outros, né? A gente vê que você era diferente, para não se vestir igual aos contadores, você tinha aquela imagem que não era a imagem tradicional do contador, né? Mas na mentalidade de inovação, de ter um escritório diferente, Carlos era diferente às pessoas ou Carlos era também um contador igual aos outros? A gente sempre foi um contador um tanto quanto diferente. Lá, quando se fundou a FENACON, no processo dos sindicatos, a gente junto, lá no início de 90, a gente aprendeu com os outros contadores nacionalmente, não é? A gente era muito astuto nesse sentido, a gente sempre gostou muito do que pensava Lopes-Sá, Sim. Entendeu? A gente entende que a contabilidade é a ciência do negócio e ela leva a gente a passear por todas as áreas de uma empresa, de uma organização. A gente sempre compreendeu isso. Isso a gente criou uma máxima lá na empresa já em 90, que a gente não abria empresa sem ir ver a sede, sem ir ver o imóvel, sem... Então isso já... Você, quando é procurado para abrir uma empresa de um porte significativo, Sim. e você vai ver a sede da empresa, você ajuda enormemente o empresário. Eu achava que, mesmo tendo a ideologia que eu tinha, eu achava que fazer o negócio do cliente crescer era o caminho para a gente crescer junto. Mas sua ideologia, ela não impedia você exercer bem sua profissão. Não impedia. Porque você estava dentro de uma profissão que tem uma tendência do capitalismo, porque lida com empresas, lida com lucro, tudo. Só que você tinha sua militância e isso não atrapalhava. Não atrapalhava, porque a minha militância política é a minha atividade particular fora do meu trabalho. No meu trabalho eu defendo
Nós vivemos no regime capitalista, progresso. a gente vive no regime capitalista e no capitalismo as empresas têm que dar lucro, senão fale. Exato. E eu Com certeza. trabalho para as empresas darem lucro porque eu sobrevivo disso. Exatamente. Entendeu? Eu sempre tive muita clareza com isso. E ter tanta clareza, inclusive, Ricardo, de não colocar a minha mão em coisas erradas. Porque eu dizia assim, se eu for um contador e me corromper e fizer coisa errada, eu vou preso. Mas, como eu sou comunista, eu sou de esquerda, além de ser preso, eu vou ser torturado. E vão desmoralizar a minha ideologia. Ó aí, ó, comunista, verdade. ladrão, Pior que é fraudador, vendedor de nota fria verdade, e verdade. balanço, tal. Então, eu tinha, Ricardo Um e cuidado a Rafa, mais. cuidado redobrado Verdade. com a minha moral. Verdade, verdade. Tanto que eu sou convidado volta e meia para debater ética na UNEB, em Camaçari, pelos alunos, por professores, debater ética na profissão. Interessante. Né? E aí, quando foi que a contrato virou a chave, e o contrato saiu, deixou de ser só contrato e virou um ecossistema, começou a enxergar outras possibilidades? Como foi essa quebra de paradigma? Se foi alguma coisa que aconteceu que você deu esse estralo? Em 2016, 2017, aconteceram 3 coisas interessantes na nossa vida. Conhecer a OMI, conhecer Marcelo Jardim ali, Marcelo Jardim. conhecer a OMI, conhecer Marcelo Jardim, pessoa a quem eu tenho profundo carinho. Deixa eu te dizer, inclusive, que a gente ia gravar um podcast com o Marcelo Jardim, e aí ele ia gravar antes de você, só que ele não ia ser o episódio número 2. Ele ia ser o episódio número 3. Aí ele não conseguiu gravar, mas a gente vai gravar o próximo. Será que... Eu conheci Marcelo Jardim, conheci a OMI. Isso me ajudou. Uhum. Eu, em 2016, uma sócia nossa, Yamina Calmon, ela passou a entender que a gente precisava contratar uma consultoria de comunicação. E aí a gente conheceu uma empresa lá, e o rapaz veio tratar comigo, e eu disse para ele, olha, Yamina é sócia da empresa, ela entende que precisa, eu acho que a gente não precisa, nós vamos contratar, ela propôs contratar 6 meses, eu queria só 3, mas vamos lá, vamos ver. E aí contratamos essa empresa, a Mana Comunicação. Contratamos essa empresa e começamos a discutir redes sociais, discutir marketing, e eu me encantei. E aí essa empresa foi, do tempo que a vida toda foi nossa empresa de marketing, até ela mudar, sair do marketing empresarial, privado, particular, para o marketing eleitoral. Ela foi para o marketing eleitoral, foi embora, e a gente hoje trabalha com a Dino Comunicação, que tem Rafa aqui como uma das sócias. Então, mexer com a comunicação, esse mundo que é a comunicação. Fomos, inclusive, das primeiras empresas da Bahia, lá em 17, a dar importância a essa coisa. Conhecer o sistema OMI, compreender que a gente, com o sistema OMI, tem como estar ali muito próximo do cliente, que eu já vinha de um processo com a ProSoft, onde a ProSoft tinha os módulos para colocar nos clientes do financeiro que eu precisava. Eu sempre fui aficionado de trazer o financeiro do cliente. Eu entendia que o financeiro do cliente é a mãe de todas as batalhas. Verdade. Que eu tenho que entrar ali, dominar, ajudar ele a organizar a zorra dele, para me poder fazer o que é o meu mistério, contabilidade, para me ajudar o cliente a apurar lucro, que é o que o contador precisa fazer, ajudar o cliente a apurar e potencializar o lucro. Por isso ele precisa ser consultivo. Ele precisa entender o todo da questão. E sem conhecer o financeiro do cliente, ele não tem essa possibilidade. Então aí eu passei a entender que existia um mundo novo. E aí, fazendo parceria com essa empresa, depois veio a possibilidade de uma parceria com advogado, e aí as coisas foram vindo, comunicação, contabilidade, direito, energia solar, registro de marca, planejamento estratégico, recrutamento e seleção, mais modernamente BPO financeiro. Fomos a primeira empresa na Bahia a fazer BPO financeiro. Hoje o cara que mais desenvolveu BPO financeiro na Bahia é meu irmão, meu amigo Glício Oliveira, que tem o melhor negócio de BPO financeiro, mas nós começamos um pouquinho antes dele, entendeu? Não crescemos como ele, porque a gente não é o BPO financeiro, não é o nosso negócio principal. Mas aí a gente... No caso, ele é focado ali, né?
Tá, então vamos lá. A sementinha que chegou, ele jogou foi uma sócia. E a mina? Sócia e a mina ali para comunicação. Aí eu falava, mas mina, a gente já tem uns clientes aqui que vem aquela, mas a gente vai falar para o mundo. Eu conheço. É, Eu conheço ela. eu sei. Eu conheço ela. É. Então ela trouxe ali, Carlos, tá É. acontecendo alguma coisa aqui, Carlos, que a gente tem que fazer. É. Caramba. Aí Comunicar. fomos para o evento nacional da OMI, fomos para o evento nacional da NIBO, fomos para o evento nacional do Conta Azul, palestramos na NIBO, porque a gente criou durante... Nibo Conference. Nisso a gente criou muita inovação, a gente tem muita inovação embarcada dentro do nosso negócio, Ricardo, que não é só o ecossistema do Biobe. A gente, quando veio a pandemia, a gente já tinha 5 anos que utilizava o método do trabalho livre. A gente tem uma sócia que mora em Goiânia e que acessa nossas máquinas há mais de 10 anos. Ou seja, esse formato que o pessoal fala de não ir para o escritório, trabalhar de outro local, isso era a realidade para você. Quando a pandemia chegou, a gente já tinha todos os nossos colaboradores, em 20 colaboradores, nós que acessavam em casa. Entendi. E Eu, a por gente- exemplo, para mim, que eu era pequeno nessa época, era menor nessa época. Você nunca foi pequeno, pô. Eu sofri, porque era carregando a máquina para casa do colaborador. E, Carlos, na semana que veio a pandemia, as máquinas começaram a quebrar. A gente colocava no conserto, 2 dias quebrava, não sei por quê. Não sei que diacho foi. Eu ficava de cima para baixo com o carro, levando na casa do colaborador, levando para manutenção. E uma loucura, porque não estava preparado. E olha que a gente já nasceu nessa... A Já gente não teve nasceu nessa dificuldade, época. a gente não teve dificuldade nenhuma com isso, porque todo o nosso time já era praticante do trabalho livre. Eu não gosto dessa expressão que os americanos do norte chamam de home office. Enquadra muito, trabalha em casa. Eu tenho gente que trabalha no engarrafamento, trabalha na recepção do médico, trabalha na fazenda, na barraca de praia, onde for no shopping. Entendeu? Então, trabalho livre, a pessoa entrega. Eu gosto do presencial. Então, hoje a gente faz muito híbrido. Então, ali, quando veio a pandemia, a gente já tinha 5 anos que tinha Poliana morando fora da cidade, sendo sócia nossa e trabalhando. Já tínhamos Sirlene fazendo escrita contábil em casa e cuidando dos filhos. Já tinha Marilande fazendo serviço em casa e cuidando das filhas. Já tinha Bruno Moura trabalhando da casa dele fazendo auditoria tributária. Já fazíamos recuperação tributária. Em 2017 a gente começou a fazer recuperação tributária da tributação monofásica do PIS/COFINS. Carlos, Né? eu percebo que... olha que eu já venho... Eu não fiz uma análise científica, mas por observação, várias empresas contábeis, as mais antigas que eu conheço, a maioria delas tiveram um ponto de virada em 2016 e 2017. Você não acha que não teve um ponto de ruptura no mercado contábil? Que é quase todos os contadores que eu conheço, e inclusive os influentes que são mais antigos, que hoje estão sendo influencers no mercado. Os RPs foram importantes para isso. Não é isso? Conta Azul, Nibo, Nibo, OMI e outros todos. E outros todos vários. foram importantes. A tecnologia foi Exato. fundamental para isso. E é nessa época que as coisas começaram a mudar. Aí as redes sociais, aí a tecnologia, então essa coisa foi fundamental. Agora, nesse período também, Ricardo, quando veio a pandemia, a gente já tinha uma inovação enorme, que a gente chama de sócio de serviço. Sim. Não é? Que a gente abriu o nosso contrato social em 2015 para receber sócios que não compram capital. Eles tornam-se sócio do serviço que desenvolvem. Então, a gente inovou muito com isso. A gente tinha uma menina que teve criança e ela queria pedir demissão do trabalho. Eu disse, não, rapaz, você trabalha em casa, mas não, você vai ser minha sócia. Você vai fazer parte do nosso contrato social, nós vamos ver o percentual, combinar, fazer um ato, montar. Então, nós temos hoje, Ricardo, 8 sócios de serviço, pessoas que fazem parte da nossa empresa e que não compraram cotas na nossa mão. Então, nós inovamos em várias áreas. Inovamos na tecnologia, inovamos na sociedade de serviços. O sócio de serviço é uma realidade hoje, muita gente usa. Verdade. Hoje Hoje está virando comum. A gente não gosta, inclusive, de ter MEI nesse negócio. A gente nunca usou isso. A gente Não, a época o pessoal queria... pode estar pensando, deve ser MEI, bota Não. lá como sócio. Não é. A pessoa entra para ser sócio, ela tem um percentual, consta em ata, tudo direitinho, porque nós abrimos uma sociedade simples, que era antiga.
Quando a gente abriu o contrato, a gente já abriu uma sociedade civil. Era Do antigo Código Civil. A gente nunca registrou em junta comercial. A gente tem uma sociedade simples registrada em cartório. Sempre foi? Sociedade de Uma profissionais. sociedade simples? Sempre foi. Porque antes do Código Civil de 2002, a gente tinha Sociedade Civil, SC. SC, exatamente. Tanto que o nosso nome é Contrato SC, Contrato Sociedade Civil, lá do Código, né? Mas a gente foi beber no Código Comercial de 1854, na Sociedade Capital e Indústria, que depois veio para o Código Civil, mas antes estava no Código Comercial lá do século XIX. Código Comercial de 1854, que fala da sociedade capital e indústria. Um cara tem um capital, o outro tem expertise, eles se juntam e abrem um negócio. Então a gente embebeu ali, e quando nós abrimos a contrato, saímos de Contabilidade Silveira, que era uma firma individual, para contrato, a gente já abriu uma sociedade simples. Interessante. Com essa compreensão de que tinha que ser sócio, que tinha que... Né, que tem a ver um tanto também com a ideologia nossa de ser socialista, Entendi. Não é? Então, a gente tem essas inovações. Aí nós fomos estudar também, né? Nós fomos estudar. Eu fui para um evento da OMI ou da FENACOM, não me lembro, estava no aeroporto, tinha um livro lá amarelo, Inovação Radical, assinado por um rapaz de nome Pedro Van Garter, um azul assim. Aí eu peguei aquele livro, o voo atrasou, eu li aquele livro no aeroporto. Ele falava em centricidade do cliente, ele falava em comitê de inovação, ele falava num conjunto de coisas que eram as coisas que os RPs debatiam, que os encontros nacionais debatiam, e aquilo eu peguei aquele livro e, entendeu? Aprendi com aquilo. Eu comecei a fazer a pergunta a mim, me colocando no lugar do cliente. Por que é que eu tenho que contratar você como contador? Eu passei a me perguntar isso como cliente. E os meus clientes têm que me contratar porque nós fazemos contabilidade consultiva, porque nós adentramos a empresa do cliente quando ele permite, que tem cliente que não permite, não quer contabilidade tradicional, para ajudar ele a crescer no negócio dele, para ajudar ele a desenvolver, para ajudar ele a potenciar o lucro dele. Aí a gente vê que a energia dele está cara, propõe ele energia solar. A gente vê que as tarefas dele estão muito repetitivas, aí nós abrimos uma empresa de tecnologia para automatizar os processos dele. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer isso que você está me contando de forma mais estruturada. Aí você vai me falar mais sobre a B-Hub empresarial e você vai me trazer mais detalhes aprofundados. Aí você vai contar com a ajuda de Rafa agora, tá? Pois é. Fala aí Rafa vai falar dessa fase aí para conta essa fase para a gente aí. Essa nova fase da contrato. Pronto. Então, a contrato inicialmente abriu, né, o B-Hub empresarial lá em 2019 e aí no mesmo ano, pandemia. Então, foi totalmente novo para todo mundo teve que lidar com isso de maneiras adversas. Umas pessoas lidaram melhor, outras nem tanto. Mas o B-Hub, né, Carlos, lá atrás a gente ainda não fazia parte, né, de comunicação, a gente chega um pouquinho depois, mas o B-Hub, ele também sentia um pouco com essa questão da pandemia, né, ter que fechar tudo. As empresas também começaram a dar um pouco de atenção mais a si, né, todas as empresas precisaram dar uma atenção maior para justamente conseguir enfrentar aquela dificuldade. E aí a Dino Comunicação, né, chegou um pouquinho depois, na retomada após pandemia. A gente conheceu inicialmente Carlos, nos apaixonamos, né, eu e Ian, pela maneira dele de pensar, né, a maneira de pensar negócios. Então, tanto a questão da contabilidade em si, mas pensar negócio de um modo geral. Eu acredito que por isso que vocês conseguem ajudar tantos negócios de tantos segmentos, que a maneira com que vocês pensam ela é diferenciada. E aí o B-Hub hoje, ele tem uma estrutura um pouco diferente de quando fundou lá atrás, mas a gente mantém o mesmo nome e o mesmo propósito, que é justamente propor soluções em conjunto, né, soluções empresariais, através de parceria, através de comunidade, para ajudar outras empresas a crescer, a ter lucro, a se desenvolver, a fornecer inovações também, né, a fornecer tecnologias. Então, o nosso trabalho ele tem essa vertente, um conjunto de empresas que trabalham de forma integrada, uma ajudando a outra e ajudando os seus clientes de um modo geral. Então, hoje um empresário que chega na B-Hub, ele vai ter várias soluções, vários serviços que são necessários para o empresário, né? Essenciais para o empresário. Então, ele vai abrir empresa ou não.
Ou não, ele chega lá e contrata só comunicação. Sim. Entendi. E não É necessariamente precisa, opcional, exato. não necessariamente precisa ser cliente da Contrato. Não. Pode ser um cliente de outro contador. Ele chega lá e contrata só energia solar, Energia solar, só interessante. BPO financeiro, só Massa, recrutamento, interessante. só capacitação para ISO 9001, só planejamento Um serviço só estratégico. pontual, exato, um planejamento estratégico. A ideia é oferecer ele a liberdade. Ele pode Entendi. encontrar todas as soluções num lugar só e ele escolhe o que Ter é que ele liberdade de está escolher, né? precisando, o que é que ele, se ele quiser contratar tudo de forma conjunta, se ele quiser contratar somente uma solução, ele tem essa liberdade, né, de analisar, de conhecer as empresas, conhecer as pessoas que estão ali gerenciando também. Então, tudo funciona de uma maneira ali muito tranquila, digamos assim. Eu sou empresário, estou chegando hoje lá para conhecer vocês. Bom, aí eu posso fazer planejamento estratégico, né? Aí eu posso fazer a parte da abertura da empresa, Pode. que é o, Isso. né? Que é o Registro da inicialmente, marca. Pode registrar a aí marca, eu faço o registro da marca, faz a certificação digital. certificado digital, aí eu preciso de um site. Faz também. Lá a gente tem dois perfis, assim. Temos o perfil 1, que é aquele empresário iniciante, Sim. que ali ele vai passar por toda Vocês- essa jornada, esteira, né? né? Toda essa esteira. Então ele vai abrir o CNPJ dele com assessoria da Contrato, né? A Contrato também tem todo o suporte de jurídico Jurídico. para poder abrir e também dá o suporte de um modo geral ao longo da vida Aham. daquela empresa. Isso. Então, e tem esse perfil, né, mais iniciante, a pessoa que está abrindo o CNPJ naquele momento, que vai precisar do suporte da contabilidade, do suporte da comunicação, de tudo, também é opcional. E tem aquele empresário que já tem uma jornada, que já tem anos de empresa, que aí é mais comum de precisar de uma solução pontual, né, ou de duas casadas ou não. Então, a gente tem esse jogo aí com esses dois públicos, dois digamos públicos. assim. Mas a gente tem hoje, Ricardo, clientes do processo do BeHub que já contratou 8 soluções com a gente. Que tem contabilidade, que tem direito, que tem registro de marca, que tem certificação, que tem MPO financeiro, que tem mídias sociais, que Tem tem site, tem site, Google, que tem Google, que tem recrutamento e seleção, Tem que os quadros tem né, de auditoria, coworking que vocês têm lá. também. isso. É que a gente está falando de várias soluções, mas é um espaço de trabalho também. Quem entra ali, quem é cliente de qualquer de uma dessas empresas, pode usar o espaço ali, já está pago. Exato. Que quando eu conheci, eu utilizei um espaço lá, compartilhado. A gente está falando de várias coisas, gente, mas tem que lembrar que tem coisas básicas também. Às vezes, não, tem lá um espaço de trabalho confortável, adequado para trabalhar. Sim. Então, se o empresário precisar de uma demanda, de uma reunião, de alguma coisa, tá o espaço lá. Escritório virtual, Virtual. quem precisa. Sala de reunião, Auditórios. auditório. Tá. E a sala das empresas em si, sala de atendimento. Sala de atendimento. Tem algo voltado para educação, treinamento? Nós estamos com um treinamento via uma das empresas de nome Mentoria para Uma atendimento em Praia do Forte, para a área de hotelaria. Nós temos lá um dos sócios das empresas, o engenheiro Adriano Pereira, que é doutor em engenharia industrial, é professor do Pitágoras, é professor do Senai e é auditor de ISO, faz formação de ISO e faz treinamentos empresariais. Então a gente tem um pouco, não está muito desenvolvido, mas nós estamos Tá avançando, né? maturando, Sim. tá? Porque a gente entende que a gente é um núcleo de formação Verdade. e que pode ser uma coisa importante. A gente quer parcerias para isso. E Porque... quanto melhor o empresário, mais preparado o Mais empresário, melhor o preparado. cliente ele é, né? Com toda certeza. Ô, Rafa, me diga uma coisa, você não é contadora, né? Vai perguntar Não. mais sobre você agora. Me fala mais sobre Rafa, quem é Rafa, o que Rafa faz, como surgiu, o que come, o que bebe. Ah, velho, mas se eu falar o que eu como, a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu sou uma pessoa que gosta de comer. Então, eu sou Rafaela Santos, né? Sou essa mulher jovem, preta, de origem humilde também. Minha história é muito parecida com a de Carlos. Sempre morei na zona rural de Camaçari, lá em Arembepe, Coqueiro de Arembepe. E assim, lá eu sempre vi minha família empreendendo com a agricultura. Eu não entendia que aquilo era empreendedorismo. Não entendi que aquilo ali já era empreender. E muito nova, eu via na televisão empresários, assim, né? Aquela coisa toda importante. Uhum. Aí aparecia sempre homens brancos, né? Assim, já gravatados. Gravatado. Aí aparecia o nome dele e a profissão embaixo, empresário. Eu falei, poxa, essa pessoa é importante, tá com a fala empoderada. Eu quero ser empresário, eu não sabia nem o que era isso. Mas na prática eu já empreendia junto com a minha família.
né? Então, criança ainda eu já vendia manga. Agora você fala, tem que falar isso, tem que falar isso. Eu já vendia manga, Tem que falar isso. né? Justamente por diversão. Então você já tinha ali um sustento que a família plantava aquelas coisas e já Isso. vendia. E já sustentava com Isso. aquele bem, né? Meu avô e minha mãe, naquela época, eles eram feirantes. Então, eles saíam lá de Coqueiro de Arembepe para vender aqui na Feira de São Joaquim. E aí eu sempre acompanhava eles. Porém, eu também queria fazer o meu, né? Fazer o meu dinheirinho para comprar meus doces, meus brinquedos. Então, ali eu já estava meio que me envolvendo com essa questão, né? Comercial, de vender. Ficava ali em contato com os clientes na beira da estrada para poder comercializar. E aí, né, ao longo da minha jornada, eu sempre fui me enveredando muito para a área de comunicação. Algumas pessoas falam que desde criança eu já falava muito bem, apresentação de trabalho e tal, mas eu sempre gostei muito de estar em contato com as pessoas, de me comunicar com as pessoas. E aí a Dino foi surgindo na minha vida muito nesse sentido. Lá em 2018, né, eu tinha entre 18 e 19 anos, eu e o Ian já trabalhava com comunicação nas empresas que ele trabalhava. Eu trabalhava em uma empresa de educação, ao qual eu fazia curso de administração, e aí comecei a estagiar nessa mesma empresa, e aí nela eu fui começando a mexer com redes sociais, né? Rede social hoje é uma coisa muito intuitiva, né? A gente começa a mexer, a gente vai aprendendo, então ali eu era uma estagiária, mas que já comecei a fazer essa questão de redes sociais da empresa. E com o Ian foi muito parecido. E aí, nisso, a gente começou a ver a demanda de mercado. Muitas empresas já estavam, né, com essa necessidade de gerenciar as redes sociais, de fazer comunicação ali, de se comunicar ali com aquela ferramenta. Que hoje a gente tem milhões, É verdade. né? Naquela época a gente não tinha tanto. Tava ainda, o Instagram já estava bombando, Isso. mas hoje a gente tem várias redes sociais. Todo dia surge uma nova e a gente tem que estar atento a todas elas para entender qual que é estratégico a gente utilizar. Mas e aí a Dino Comunicação, ela foi nascendo dessa necessidade da gente de trabalhar a comunicação, pelo fato de a gente gostar, e também das empresas de ter essa necessidade de ter uma parceira ali, né, dando esse suporte com redes sociais. Porque hoje, até um dos propósitos do BeHub é fazer com que o empresário foque no seu business core. Então, você é contador, você vai trabalhar com contabilidade. Exato. Não precisa aí se concentrar em estudar comunicação, marketing, publicidade para poder fazer a gestão dos seus canais. É óbvio que é interessante que você tenha um conhecimento, que é um cliente mais fácil para a gente também. Mas você não precisa se concentrar tanto nisso, né? Sendo que você possa ter parceiros estratégicos. Verdade. Então, hoje a gente tem diversos parceiros estratégicos na Dino Comunicação. A gente tem a Contrato Contabilidade, que faz a nossa contabilidade. Então, a gente não precisa estudar a contabilidade para fazer a nossa. A mentoria, consultoria faz o BPO financeiro da Dino Comunicação. Então, a gente já tem essa parte da gestão financeira mais tranquila, mais organizada, né, de forma terceirizada. Então, assim, hoje, a Dino Comunicação, ela se posiciona como uma parceira estratégica de comunicação e marketing. E como a Dino encontrou o contrato? Pronto. A gente já conhecia Carlos, né, em eventos. A gente tem um perfil muito parecido, assim, de ser curioso, de ir em evento, de querer estar presente. Então, quando a gente começou lá atrás de Dino Comunicação, foi um pouco difícil a gente conseguir entrar no mercado lá em Camaçari. E a maneira com que a gente encontrou, né, de fazer ser visto, de conhecer as pessoas também, foi estando presente em diversos eventos. Em um desses eventos a gente encontrou o Carlos. Aí eu vi Carlos assim, distante e tal, todo mundo indo falar com ele, aí eu falei, poxa, Era evento de contabilidade? não era evento de contabilidade. Foi um evento de jovens empreendedores. E aí, de longe, eu avistei Carlos, aí ele tava com um chapéu parecido com esse. E aí, todo mundo indo falar com ele, eu falei, eu vou falar com ele também. Vou conhecer ele. Que era o nosso objetivo, né? Se a gente tinha uma estratégia em estar presente naquele evento, a gente tinha que buscar, era conhecer outros empresários e tal. E ali eu acessei Carlos, ele me deu o cartãozinho dele, sacou do bolsinho, e a gente iniciou, né, esse contato a partir dali. Ficamos uns anos sem nos encontrar, mas voltando, né, já mais atual, a gente atendia um grande amigo de Carlos, que também é um grande amigo nosso, que é Luciano Sacramento. E aí, Luciano Sacramento, na época, era presidente da ASEC, Associação Comercial de Camaçari, né, comercial e empresarial. E a gente atendia a ASEC, né, a gente fazia a comunicação da associação naquela época. E aí, Luciano falou, olha, eu tenho um amigo que está precisando de comunicação,
né? Eles já trabalham com comunicação há muitos anos, e estão trocando de empresa e tal. E aí apresentou a gente a Carlos, quando ele foi apresentar, a gente já conhecia. Que legal. Não tem como não conhecer Carlos em Camaçari, né? Se você está no meio empresarial, no meio de negócios, né, e não conhecer Carlos é porque você está fazendo alguma coisa errada. Você não está presente, Tô no mercado direito, você não está né? no mercado direito. Entrar mais no mercado. E aí eu fiquei extremamente lisonjeada e honrada, né? Naquela época a gente tinha 4 anos de empresa. E aí Luciano, que também é um outro empresário muito conhecido lá, já está indicando a gente nesse sentido, né? E aí nisso a gente conversou, né? Começamos a tratar e tal, começamos a atender a contrato de forma muito pontual naquela época ainda, né? A gente começou a fazer alguns trabalhos de live, né? Fazer algumas coisas nesse sentido. E aí a relação foi, de fato, Se aprofundando se mais. aprofundando Quer mais. falar, Carla? Pode falar. Não, Eu tá falo legal. muito, viu, gente? Fica à vontade. Eu falo muito, sou geminiana. Então, ali a relação foi se aprofundando, né? A gente começou a atender de uma forma mais recorrente, a atender outros canais também da contrato, a dar um suporte. A gente faz um trabalho na Júnior Comunicação desde o início. É muito consultivo também. Uhum. Então, a gente não só pega ali as suas redes sociais, os seus canais de comunicação e começa a fazer um trabalho aleatório. Não, a gente faz um trabalho consultivo, te entende também quais são as necessidades do cliente. Então, isso casou muito com o contrato. Entendi. E aí, é óbvio que não tinha para onde correr do que não fazer uma parceria. Como é que você enxerga o contador no sentido da comunicação? Como é que os contadores estão se comunicando hoje? Ou se no passado você percebe que já evoluiu? Dá um panorama, tipo, na sua visão, porque Sim, a gente passa com contadores todo dia. Mas é bom, é interessante a gente ver a visão de alguém que não é contador e que tem esse olhar de especialista, né? Como é que os contadores estão? O que é que eles podem melhorar, né? não, melhorar sempre dá. Sempre dá. Eu digo que não tem nada que seja tão bom que não possa melhorar. Os contadores e as contabilidades de um modo geral, com esse trabalho consultivo, isso repercute muito nas redes, né? Muito um trabalho de educar a audiência, né? A gente no marketing fala de educar a audiência, mas basicamente é educar de fato o público-alvo de Isso. vocês que são possíveis clientes. Então eu percebo que muitos contadores que têm feito um trabalho bacana com os canais de comunicação são os que têm levado esse lado consultivo para dentro da rede. Então, o nosso trabalho de comunicação na Nadino é de comunicar o real, comunicar a essência da empresa. Então, a gente entende quais são os seus diferenciais, qual é a sua essência, o que é que você entende. Então, é muito disso de absorver esse conhecimento, né, e levar para a rede e comunicar. Então, hoje, se contadores que têm um trabalho já consultivo no dia a dia não têm dificuldade de levar isso para a rede, de mostrar isso, mostrar essa expertise. E é isso que conquista, é isso que cativa. Você está ali entregando conteúdo de valor gratuito. Imagina se eu contratar você. É óbvio que tem muitas empresas que ainda estão no século passado, em todos os Em sentidos. todos os sentidos, verdade. É óbvio que vai transparecer isso na comunicação também. Então, uma das coisas que a gente fala muito com nossos clientes de contabilidade é justamente isso, é mostrar o seu potencial para o mundo. Tem A gente tem dificuldade, Rafa, de, às vezes, do contador ele entender essa mudança? Você já esbarrou em algum contador que foi uma dificuldade dele quebrar essa Tem muita dificuldade, muita né? barreira. Muita barreira. Em diversos sentidos, né? De coisas mais simples, como se adequar àquela plataforma. Uhum. Porque a gente que trabalha com as plataformas digitais, a gente tem que atender o que elas pedem. Isso é fato. verdade. Além das diretrizes, que a gente Sim. tem que seguir todas elas, né? O computador tem que seguir ali certinho, que manda o figurino, a gente de comunicação também. Até coisas mais práticas, assim, eu vou expor meu conhecimento, eu vou ensinar. Né? Não é ensinar. Lembra, Você não vai Carla, conseguir ensinar que uma coisa com a contabilidade em um post no Instagram. o contador não falava nem para o outro colega qual sistema que usava antigamente, né? Muito do que eu aprendi, Ricardo, eu aprendi com os colegas. É por isso que eu acho muito legal o Senhas. Sim. Né? É porque aquela reunião nossa mensal, eu aprendo com todo mundo. Toda vez aquela reunião eu aprendo. Eu aprendi muito com os meus colegas, com o Rosenvaldo, com o Alisson, com o Samuel, com você, com o Rodrigo, que eu fico trocando. Quando você me ligou a primeira vez para tratar disso aqui, eu falei assim, porra,
o Rodrigo me ligando com isso. Aí eu vi, pô, não é Rodrigo, não é Ricardo. Então eu aprendi com os colegas. Eu aprendi muito com os colegas. Rosenvaldo é um grande professor. Rosenvaldo Um cara que me ajudou muito. Aprendi muito com o Fernando Lopo, aprendi com o Amaral. Eu ensino tudo que aprendi, porque tudo que aprendi também dos meus colegas. Sim. Eu não tenho dificuldade com isso. Pra você ter noção, pessoal, eu conheci Carlos no Senhas, né, esse grupo que ele mencionou, que é um grupo de compartilhamento de conhecimento, de experiências, um grupo bem interessante. E depois eu tive a oportunidade, eu pedi para ele, Carlos, me conta aí como é que você faz essa questão de sociedades e tal, sócio de serviços. Eu fui lá aprender isso. Ele em nenhum momento disse assim, Ricardo, não posso, eu vou pensar. Não, Ricardo, a tal hora eu estou disponível, pode vir aqui. E eu fui lá e ele me contou tudo que eu perguntei, não teve aquela coisa assim, não vou contar isso aqui para Ricardo, não. Tudo que eu perguntei ele contou. E agora, Carlos, inclusive, eu estou com a sociedade, que era o projeto quando eu fui te visitar. Que legal. Agora eu estou na sociedade, a gente acabou de abrir uma unidade em São Paulo, tá? Achei uma sócia em São Paulo e tá dando tudo certo, tá indo tudo bem, né? Então assim, olha gente, como são as coisas. Então se não houvesse compartilhamento, essa troca de ideias, a classe ela não cresce. Aí alguém vai dizer, Rafa, vai dizer, mas se eu ensinar o que eu sei, não dá para ensinar no post, gente. E aí nisso, o Carlos ele é totalmente fora da curva, porque a gente encontra pessoas que não querem nem produzir conteúdo ali nas redes, porque meu concorrente vai ver, meu concorrente vai aprender o meu método. E um outro ponto também dessa questão de dificuldade que a gente encontra com algumas contabilidades é de entender o propósito da comunicação. Então, a comunicação ela tem diversos objetivos que a gente pode trabalhar. Então, essa questão do Carlos Ideia Mina é muito bacana porque é um case. É um case. Você já tem ali uma base de clientes fortalecida, né, o suficiente para poder tocar o seu negócio. Você não precisa buscar mais no mercado. Verdade. Então, para que você vai fazer ações de comunicação e marketing? É justamente para você manter o seu posicionamento no mercado. Gerenciar a sua reputação, comunicar os seus diferenciais. Não é só buscar novos clientes. Você já percebeu, nesses anos que você está do lado de Carlos, já percebeu o nível de confiança que o cliente tem no contador? Com toda certeza. Não é? Então, muita coisa assim, não, pode fazer, pode contratar, pode... Não, é Carlos que mandou, eu vou contratar aqui. É uma incrível. validação. Aí alguém vai me dizer, mas o pessoal não valoriza contador. Como é que não valoriza, Carlos? Valoriza. Como é que você não vai valorizar e você vai dizer, compra esse sistema? O cara compra. Você tem que fazer BPO financeiro. O cara faz. O contador... O empresarial, Rafa e Ricardo, perdão, o contador é a pessoa, é o profissional mais importante, imprescindível, certeza, insubstituível. Numa empresa, no mercado, não sobrevive. Não sobrevive. Então, nós temos uma função imprescindível, social, insubstituível. Tá? Nós temos uma função social que nenhuma outra profissão tem no mundo empresarial, no mundo das organizações, porque aí vai para além de empresa, para as aziendas, para qualquer organização, seja até uma igreja, um time de futebol, qualquer coisa que tenha recursos financeiros circulando, a contabilidade é chamada, é fundamental, é preponderante, é imprescindível e insubstituível. Perfeito. Tem essa questão da valorização, Ricardo, tem uma analogia que casa muito bem, que é a questão do sal, né? Que quando a comida tem sal, ninguém percebe, tá tudo lindo. Então, quando a empresa tem o contador, ninguém valoriza, entre aspas. Mas é só faltar o sal na comida que a gente percebe imediatamente. Quando então, falta, né? Quando falta... É verdade, Rafa. Eu já me arrisquei a ser músico no passado, né? Músico não, era pagodeiro, eu tocava em banda de pagode, né? É diferente, ser músico e ser pagodeiro é diferente, porque pagodeiro quase não estuda música, não todos, gente, calma. Mas a maioria vai dar ali 4 notinhas e já vai tocar. E eu era contrabaixista, né? E o pessoal perguntava, mas o que é baixo? Eu falei, baixo é aquilo que quando não falta, você percebe. Tá faltando alguma coisa aí na música.
É o baixista. Ele não aparece, ele é um cara quase imperceptível. Sim. Mas quando ele para de tocar, tá um vazio É. aí. Tá? É justamente como um contador. É esse sal mesmo. É o sal. Porque quando não tá, ó, tá faltando É um alguma coisa. tempero que passa Verdade. despercebido na comida, mas quando tá seco, Boa definição. um pouco. Eu traduzo assim também, Ricardo e Rafa. Se me perguntarem qual é o papel do contador, eu vou dizer que o papel do contador é ajudar a organização a apurar o seu lucro, é ajudar a organização a desenvolver, a compreender, é ajudar. O contador é um organizador, antes de tudo. Ajudar a potência. O contador consultivo é isso. Ele entende o negócio tanto quanto o gestor, o dono, o proprietário. Ele não entende do ramo, ele pode não entender do ramo, mas do funcionamento ali para potencializar. Esse é o contador que nunca vai deixar de existir, Ricardo. É verdade. Esse é o contador, essa é a ciência. É isso que Lopes Sá falou lá atrás e que nós não entendíamos, não sabíamos que isso era contabilidade consultiva, mas Lopes Sá já ensinou isso. Isso. A gente há 50 anos atrás. E a gente hoje, Carlos, tem que usar esse termo contabilidade consultiva só para dizer para o mercado que é diferente contabilidade tradicional do que o pessoal tem feito aí ao longo do tempo. Né? Não, a gente não precisaria disso se todos os contadores fizessem um bom trabalho, né? Aí até eu digo assim, a contabilidade consultiva ela é redundante, pessoal. A contabilidade ela é consultiva. Só que quando você bota na mesma prateleira de gente que não está entregando esse serviço, a gente tem que ter um termo para diferenciar. Não é, Carlos? Porque a maioria do mercado de contabilidade não faz contabilidade, não entrega contabilidade. É uma pena. Tem nome de contador. Exato. A pessoa chega lá, não, mas o meu contador, sim, mas ele faz o que mesmo? Ele me manda a guia de imposto. Exatamente. Entendeu? Ele me manda a folha de pagamento e fala assim, mas o lucro da sua empresa... Não, eu tenho lá uma planilha que eu apuro, eu sei meu lucro, eu não preciso de contador para ter meu lucro. É um ledo engano. Eu digo assim, ó, é a padaria que não vende pão. Que absurdo. Você entrou na padaria, ela não vende pão. É o contador que ele não entrega contabilidade. Que ele não faz contabilidade, pessoal. Chega a ser absurdo. E o tanto de contador ainda que existe no mercado que não entrega contabilidade. E não confundam, pessoal. A facilidade que se tem de apurar, de processar, de colocar as informações no sistema. Olha a história de Carlos que ele mencionou lá atrás, há mais de 45 anos, quando ele tinha que digitar os cartões. A facilidade de hoje de você ter todas as informações do financeiro né, dentro do seu RP contábil é muito fácil. Mas ainda assim, tem muita gente deixando e negligenciando a entrega da contabilidade. Isso é um absurdo nos dias de hoje, porque no passado você tinha desculpa, que não dava para ir lá pegar um documento físico no cliente para processar, para entregar ele no mês seguinte. Hoje você não tem desculpa, porque os RPs financeiros são todos integrados com o sistema contábil, Carlos. Todos. Isso, quando não, o sistema do próprio cliente já tem um módulo contábil. Sim. Perfeito. Então, qual é a desculpa de você não conhecer o financeiro, não entender do negócio? Olha o que o Carlos disse. Você não precisa conhecer do negócio que eu digo das particularidades do ramo. Mas você entende como as coisas funcionam. Modulação dele. Exatamente. Isso aí é pertinente do nosso cargo. E tem muito contador que ele não entende de negócio. Aliás, ele não entende nem de contabilidade, infelizmente. Tá? Ele entende de fazer DAF. Fazer DAF, DAFeiro, né? Dafista. Dafista. Dafista, dafeiro. Dafista. Eu gosto de fazer dafista porque ele pensa logo que é surfista também, mas não é dafista. Fazer DAF. Ô, Carlos, você não recomendaria um jovem de 18 anos fazer ciências contábeis? Eu não só recomendaria, como desafiaria ele. Estude contabilidade, venha trabalhar com a gente e venha nos superar. Chegaram 3 estagiários para a gente, eu reuni com eles e disse, olha, qual é a tarefa de vocês? A minha, apurar imposto, atender cliente. Aí eu falei, não, tudo errado. A tarefa de vocês é ser melhor do que eu, é se formar na universidade, ser contador consultivo e superar aqui essa coisa, porque nesses 40 anos eu peguei do zero e trouxe aqui. Vocês pegam isso aqui e levam a 10 andares superiores. Essa é a tarefa. É isso que o jovem precisa fazer. É isso que a juventude precisa fazer, que quer empreender no nosso ramo, na nossa... É isso mesmo. É nos superar, Ricardo. É ser melhor do que você, é ser maior do que você, porque vai pegar essa coisa resolvida
Como está hoje? A gente pegou, ó, a madeira para ir ali talhando para trazer hoje o móvel pronto. Abriu o caminho, né? Abriu o mato lá. Abriu o mato. Abriu o mato. Entendeu? Então eu digo Eles correram para a gente poder andar. Aí os meninos ficaram assim, olhando. Eu falei, pode chegar lá em casa e dizer para sua mãe que o velhinho doido lhe desafiou, rapaz. Aquele maluco, aquele... Mas é isso. Isso traz o jovem para querer. Traz a pessoa. Eu tenho uma filha mais nova que estuda contabilidade, ela achava a coisa mais chata do mundo. Quando ela passou a atender clientes do imposto de renda, passou a entender o que é contabilidade consultiva, ela falou assim, meu pai, que negócio legal resolver o problema da vida dos outros, resolver as empresas dos outros, ajudar. Aí ela está se apaixonando por contabilidade, pela contabilidade consultiva, pelo fato da contabilidade trazer as soluções que traz, integrar, desenvolver, potencializar. Verdade. Só a contabilidade, quando se refere à empresa, tem isso, Ricardo. Verdade. Só a contabilidade tem. Show de bola. É isso aí, galera. A gente está aproximando aqui dos minutos finais, né? Chegando perto aqui. Carlos, a gente sempre que eu converso com você, eu acabo vendo ali situações da sua história que eu não sabia, eu aprendi muito mais ali, né? E sempre um prazer. Você é uma pessoa que, mesmo com 42 anos de empresa, ainda está participando de eventos, ainda está... E é uma pena que eu não vejo as pessoas da sua geração também fazendo o mesmo. É uma pena. Difícil. Né? É muito difícil e você tem essa diferença aí, tá? Eu fico muito feliz e honrado. Eu agradeço em nome de toda a classe contábil, não só da Bahia, como do Brasil todo, por você criar essa história bonita na contabilidade, pela paixão que você tem pela contabilidade. Eu vejo que sua vida, Carlos é igual à contabilidade. Eu vejo que tudo que você conseguiu nesses 50 anos que você tem de profissão, a base, a mola mestra foi a contabilidade. Eu fico muito feliz porque tem muita gente que desacredita da profissão contábil, que acha que é uma profissão qualquer, e é dessa forma que a gente prova para as pessoas que a contabilidade, ela, pessoal, é uma profissão próspera e ela é bela, tá? Tá aqui um exemplo aqui de profissional, viu? Obrigado, tá? Quiser fazer suas últimas palavras. Ricardo, eu que agradeço. A gente fez outras coisas na contabilidade para além dessas e para além disso, Ricardo. A gente ajudou o sistema Fenacom, Sescom. A gente conseguiu a carta sindical de diversos sindicatos do Nordeste do Brasil, com a relação que a gente tinha na época com o ministro Jacques Wagner. A carta do Sindicato da Bahia foi assinada pelo ministro. A gente participou desse processo, fundou o SESCAP na Bahia, junto com José Rosenvaldo, junto com Lopo, junto com Amaral, junto com Hélio Jorge e com outras pessoas mais da contabilidade. A gente contribuiu para o sistema, para o ecossistema SESCOM, SESCAP, FENACOM, para organizar a categoria. E eu quero lhe parabenizar, Ricardo, pela clareza que você tem da contabilidade consultiva e por estar empreendendo e fazendo coisa diferente na contabilidade. Tem muita coisa diferente para se fazer. Olha você tornou-se um comunicador desse negócio, você tem um evento importante. Eu quero participar do seu evento esse ano. Você vai participar, com fé em Deus. Eu quero estar presente, eu quero aprender com tudo o que se aprende no dia a dia. Então, eu quero lhe dizer que essa manhã aqui, essa atividade aqui, para mim é grandiosa, é muito interessante, e eu fico observando você fazendo coisas diferentes. Isso é um exemplo para todo mundo. A universidade, a academia precisa ver isso. A academia precisa ver isso. Olha você tem uma empresa de contabilidade, mas você tem um olhar diferente da empresa de contabilidade e você faz comunicação com contabilidade. Eu não sei como é que Rafa me ajuda para dizer isso, e você mesmo. Então, isso é muito legal. É um trabalho acho que vamos dizer que é uma medida de conscientização da classe contábil, né? Lhe agradecer, Ricardo, uma responsabilidade social mesmo. Lhe agradecer por essa oportunidade, dizer que a gente está em Camaçari com a contrato aberta. Eu não sou o presidente do BIROB, hoje o presidente do BIROB é o Paulo Azevedo, que é da Criativos, a empresa de planejamento estratégico, que está lá no ecossistema com a gente, mas o nosso ecossistema está à disposição sua.
à disposição de todos os contadores e as contadoras da Bahia e do Brasil. Do Brasil. A gente, Ricardo, não conhece outra experiência de um ecossistema empresarial como o que a gente dirige em Camaçari. E estamos abertos para serem visitados, para contribuir e lhe agradecer fortemente você, as suas empresas, os seus empreendimentos e desejar para você vida longuíssima. Obrigado. E você, Rafa? Rafa ficou emocionada, viu, com suas palavras também. Rafa ficou ali, caramba. Fiquei E sim. aí, Rafa? Muito bacana ver esse trabalho que você faz, né? Eu acompanhei ali os seus vídeos lá no YouTube. E assim, para mim, que trabalho com comunicação, que lido com diversas pessoas, diversas formas de pensar também a comunicação. Então, tem pessoas que não vê a mesma importância que você dá, sabe? Então, é muito bonito isso e que mais contadores acompanhem assim o seu trabalho, se inspirem no seu trabalho, né? Como o Carlos falou lindamente, a gente quer pessoas para superar a gente, porque a gente quer ver o mercado evoluindo, o mercado crescendo. Então, o seu trabalho contribui muito com isso. É uma responsabilidade social que você tem muito grande de fazer essa comunicação, né, de tocar esse podcast, de tocar os canais de comunicação que você toca, levando informação para outros contadores. Então, a fala que eu fiz aqui, você quebra totalmente, né? Não tem medo de concorrência, que venham novos contadores, né, que tomem o seu trabalho como uma inspiração, sabe? Então, parabenizar e agradecer de fato esse espaço. A gente ficou imensamente honrados com o convite. O BeHub está de portas abertas, né? O fundador já falou aqui, o fundador falou, o presidente também está à disposição, todos os outros líderes que trabalham lá no BeHub também estão à disposição. Perfeito. E é isso, sucesso no seu trabalho, Obrigado. lá no seu podcast, no seu evento, em tudo que você fizer. Você já é grandioso com tudo isso que você faz. Obrigado. Fiquei emocionado também aqui, pessoal, porque ó, às vezes a gente está fazendo coisas e a gente não tem noção do que as pessoas estão, que impressão a gente está passando. Eu sempre fui de fazer algo sem nenhuma intenção, Carlos. Às vezes a gente está falando, mas por que você faz o evento? Porque eu quero fazer o evento. Emocionou de fato, viu? Emocionei. A gente, às vezes, eu mesmo, Carlos, eu olho muito minha trajetória, assim, fui servente de obras, eu fui ambulante, me formei com a bolsa do ProUni, entendeu? Não paguei faculdade, morei num bairro, numa favela, em Alto de Coutos. Quem em Salvador sabe como é perigoso aquele bairro, como não é fácil. Hoje não moro lá, mas tenho raízes lá, minha família é toda de lá. Vou lá em Alto de Coutos toda semana praticamente. Eu queria que mais pessoas, e Deus vai me ajudar mais ainda, que eu vou conseguir fazer com que mais pessoas do bairro possam ter uma vida melhor, ter acesso à profissão. Quem sabe a contabilidade no resgate, jovens de lá da contabilidade, né? Sim. No futuro próximo. E a gente começa a fazer. Eu não fiz isso, eu não comecei a fazer essas coisas assim, eu vou colher dinheiro daqui. Eu fui fazendo, e até hoje faço. Se eu conseguir melhorar um pouquinho a classe contábil, as pessoas fazem, mas sim, mas você quer ganhar o que daqui? Cara, eu estou devolvendo o que a contabilidade me deu, cara. Eu não estou querendo de volta, eu estou devolvendo, porque a dignidade que eu tenho hoje, Carlos, é graças à contabilidade. Ricardo Santos é um nome, pessoas me conhecem. Aqui em Salvador, principalmente, que é a minha cidade, a classe contábil toda me conhece. Sou bem-vindo em qualquer lugar. Não tem um lugar aqui que as pessoas dizem assim, o Ricardo não entra aqui. Pelo contrário, né? E se eu conseguir melhorar um pouco a classe e deixar esse legado, não quero ser lembrado no futuro não, pessoal. Eu só quero que as boas práticas sejam feitas, que a contabilidade de verdade, né? Eu até falo para os jovens contadores assim, ó, não maltrate a contabilidade, cara. Então, jovens que estão vindo aí, não maltrate a contabilidade. Se eu conseguir só melhorar um pouquinho o futuro da profissão, para mim tá de bom tamanho. Perfeito. Bom? Obrigado, Ricardo. Pessoal. Obrigado. Cruzei aqui as mãos. Obrigado, Rafa, viu? Maravilha. Aqui, Valeu. Aqui, ó. Até mais, Estamos pessoal. juntos. Abraço. Pronto, Rodrigão. Show.